Paz do Senhor, alunos da Faculdade Betel. Essa será a nossa aula 6 da disciplina de Teologia Bíblica do Novo Testamento. Antes, porém, façamos uma oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho, que é poderoso e fiel, em cuja presença nos encontramos mais uma vez para aprender a Tua Palavra. Nós te pedimos, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar para aprender a Tua Palavra e guardá-la no nosso coração para servir a Ti melhor e não pecarmos contra Ti. Teologia Bíblica do Novo Testamento, aula 6. Pois bem, o que é dualismo joanino? O que é dualismo joanino? Para nós termos uma ideia melhor do que é dualismo joanino, antes nós precisamos conhecer o que é dualismo. Dualismo é buscar compreender a realidade e a condição humana, dividindo-as em dois princípios básicos, antagônicos. A realidade e a condição humana, dividido em dois princípios básicos e antagônicos. Nós vemos o dualismo bastante presente na filosofia grega. O espírito totalmente bom e a matéria totalmente má. Isso é dualismo na filosofia grega e é presente também bastante na época do apóstolo João. Ele combateu bastante esse tipo de dualismo dos gnósticos, que consideravam a matéria totalmente má e o espírito totalmente bom, e assim diziam que Cristo não podia ter um corpo, não podia ter matéria, não podia encarnar, porque sendo ele espírito totalmente bom, não poderia ter contato com a matéria totalmente má. Então isso é dualismo. Isto posto, em seguida veremos o que é dualismo joanino. Nós temos como objetivo nessa aula entender o dualismo joanino, identificar a cristologia nos evangelhos e em Paulo e compreender a importância da superioridade de Cristo. Então vamos rever os nossos objetivos: entender o dualismo joanino, identificar a cristologia nos evangelhos e em Paulo e compreender a importância da superioridade de Cristo. Pois bem, nosso primeiro ponto, o dualismo joanino. No dualismo joanino é apresentado dois mundos. Enquanto os evangelhos sinóticos, quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, apresentam um dualismo horizontal. Apresenta duas eras coexistindo juntas. A era da luz e a era das trevas. A era das trevas está instalada, a era da luz é uma nova era, é um novo tempo que vem surgindo com João Batista e com Jesus Cristo. Então, nos evangelhos sinóticos, o dualismo é horizontal. Já em João, o dualismo é vertical. Ao invés de tratar de duas eras que coexistem paralelamente, João trata de dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. O dualismo de João, então, é um dualismo vertical. Um contraste entre o mundo de cima e o mundo de baixo é uma característica do dualismo joanino. O mundo superior e o mundo inferior. Vejamos isso no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo de número 23. Vejamos. E dizia-lhes: vós sois de baixo, e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então João nos mostra Jesus falando de dois mundos. Ele usa esse tipo de recurso. Ele usa Jesus dizendo,
Ele apresenta Jesus dizendo ser de cima, enquanto os líderes religiosos que se opõem a ele são de baixo. Ele diz, olha, eu sou do céu, vocês são da terra, eu sou de cima, vocês são de baixo. É presente em João esse dualismo. Sempre lembrando que João, ele não apresenta os discursos de Jesus como são apresentados nos evangelhos. Os discursos de Jesus apresentados em João são apresentados com uma profundidade teológica maior. Ele é escrito bastante depois e a teologia de João é mais avançada, por assim dizer, do que a teologia dos evangelhos. O mundo de baixo tem como seu governador o diabo. E aí Jesus, ele apresenta a luz no meio das trevas. Então são dois mundos. Um mundo de trevas, que tem como governador o diabo, e um mundo de luz, que tem como seu representante Jesus Cristo. Ao cumprir a sua missão, Jesus retornaria para o Pai. Segundo o que nós vemos em João capítulo 13, versículo 1. O dualismo ainda pode ser visto nos seguintes versículos. Vejamos mais ainda dualismo joanino. Vejamos João capítulo 3, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo de número 13. Vejamos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e subiu Jesus a Jerusalém. João capítulo 6, versículo 38. A luz se dirige a Jerusalém. Jesus se dirige a Jerusalém. Em João capítulo 3, versículo 13. João capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu, eu vim de cima, eu sou do mundo de cima, em oposição ao mundo de baixo. Um dualismo também bastante presente em João. Nós vimos o dualismo de dois mundos, o mundo de cima e o mundo de baixo. Há também um outro dualismo, que é o dualismo de trevas e luz. É bastante presente também. Estamos falando de dualismo joanino. Então, as trevas e a luz. O mundo inferior é o mundo das trevas, mas o mundo de cima é o mundo da luz. E isso é bastante presente em João. Vejamos, por exemplo, João capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes mais, pois Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dualismo, luz e trevas, dualismo joanino. Jesus, a luz, e o mundo mergulhado em trevas. Vamos rever? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Dualismo de trevas e luz. João, ele usa esse expediente de dualismo porque ele está combatendo quem usava, quem conhecia, quem gostava de dualismo. Os gnósticos que João está combatendo nesse evangelho, porque esse evangelho ele não é somente evangelístico, ele não fala somente de salvação, mas ele é também apologético, ele defende a humanidade e a divindade de Cristo diante dos gnósticos. Ele usa esse expediente porque ele está combatendo o adversário no seu próprio campo. Então João usa esse dualismo. E ele segue dizendo, nosso comentário segue dizendo,
que os que recebem a Cristo se tornam filhos da luz, de acordo com João capítulo 12, versículo 36. E devem praticar a verdade, vindo para a luz. É filho da luz, pratique a verdade e venha para a luz. Para João, o ponto alto do mal é o ódio contra a luz que brilha em meio às trevas, e essa luz é Cristo. Então existe também um outro dualismo. Existe um dualismo de amor e ódio, além do dualismo de luz e trevas. É importante também compreender o motivo pelo qual João usa esse dualismo. A questão histórico-teológica envolvida, que é a questão do combate aos gnósticos. Um outro dualismo também presente em João é o dualismo de carne e espírito. Ele traça também esse outro contraste, esse outro dualismo, carne e espírito. Outro dualismo entre esses mundos é o que se faz entre a carne e o espírito. A carne pertence ao reino de baixo, enquanto o espírito pertence ao reino de cima. A carne para João não é em si mesmo pecaminosa. A carne para João ela não é em si mesmo pecaminosa. Porque para João, um tanto diferente do pensamento paulino, a carne ela representa o corpo. Mas é claro que João também entende bem que a carne é a natureza humana caída. A carne é o corpo e a alma entregue no pecado. Mas, em si mesma, ela não é má. Ela torna-se má porque ela se coloca a serviço, do mundo de baixo. Ela se coloca a serviço do reino de baixo, por isso ela se torna má. Mas ela não é inerentemente má, porque para João ela foi criada por Deus, então ela não pode ser em si mesmo pecaminosa. Ela torna-se pecaminosa, a carne torna-se pecaminosa, torna-se natureza humana caída, porque ela se coloca a serviço do reino de baixo. Então, como nós estávamos dizendo, a carne para João não é em si mesma pecaminosa, mas representa a fraqueza e jamais poderá levar o ser humano ao reino superior. Na carne ninguém vai chegar no reino superior. Vejamos isso. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então veja que o Verbo se fez carne, Jesus se fez homem, mas a natureza humana dele não era pecaminosa, porque ele não estava a serviço do reino de baixo, do mundo inferior. Ele estava a serviço do mundo superior, do mundo de Deus. Por isso João não considera a carne em si mesma pecaminosa, porque Jesus também se fez carne. Mas ela representa para João fraqueza. E ela não pode levar o homem ao reino superior. É por isso que Jesus vem como um novo homem. Um homem que vai ensinar os demais o caminho do Pai para poder chegar ao reino superior. Porque na carne, os homens não conseguirão fazer isso, porque a carne dos homens está em fraqueza. Vejamos o Evangelho, segundo escreveu São João, o capítulo 3, no versículo de número 6. É a conversa de Jesus com Nicodemos. Olha o que Jesus vai dizer. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, o nascido da carne inclina-se para as coisas do mundo. Quando o homem nasce do Espírito,
ele passa a inclinar-se para as coisas de Deus. É um dualismo bastante presente no Evangelho de João, o dualismo de carne e espírito. Em João, esse dualismo de carne e espírito, ele direciona-se mais para uma comparação entre o homem com Deus e o homem sem Deus. Paulo fala de carne e de espírito, mas quando Paulo fala em carne e espírito, Paulo se refere também ao crente que vive no espírito e ao crente que vive na carne. Tanto é que em Gálatas capítulo 5, ele fala das obras da carne e do fruto do espírito. Então, carne e espírito em Paulo, no pensamento de Paulo, é mais direcionado à questão do crente viver em espírito, viver mais próximo de Cristo. E em João é mais uma comparação entre o homem com Deus e o homem sem Deus. Há essa diferença de abordagem entre os dois apóstolos. Pois bem, o cosmos e as coisas criadas de forma geral. Vejamos isso em João. O cosmos e as coisas criadas de forma geral. João usa o termo cosmos para designar as coisas criadas de forma geral. Então, tudo quanto foi criado, João abarca na palavra cosmos. E em alguns momentos, ele usa essa mesma palavra para a Terra em particular. Então vejamos isso. Evangelho segundo São João, capítulo 17, versículo 5. Por que é que nós estamos consultando as Escrituras bastante, estamos lendo bastante o livro de João? Porque a nossa aula ela é de teologia bíblica do Novo Testamento. Então nós temos que extrair o nosso pensamento teológico, confirmar a nossa aula, confirmar a argumentação da nossa aula com o texto. Nós não estamos numa aula de teologia sistemática, que também usa o texto. Mas no nosso caso ainda mais, porque nós estamos numa aula de teologia bíblica. Então vejamos, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, versículo 5. E agora glorifica-me, Pai. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, o mundo aí, nesse versículo, é todas as coisas criadas. É muito interessante essa passagem, porque Jesus ele reivindica, ele está próximo da sua morte, da sua ascensão, e ele reivindica, ele pede ao Pai que lhe devolva a glória dele que ficou lá quando ele se fez carne e veio à terra. Eu quero abrir aqui um parênteses nesse comentário para falar de uma outra questão também bastante importante, que se apresenta mais em Paulo do que em João, mas vamos aproveitar para falar disso. É a questão da kenosis, que se apresenta principalmente em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 12, a questão da kenosis, a questão do esvaziamento, né? Alguns teólogos acreditam que Jesus esvaziou-se de alguns dos seus atributos quando veio à Terra. Se ele tivesse se esvaziado de alguns dos seus atributos, ele deixaria de ser Deus. Porque para ser Deus tem que ter todos os atributos. Então, Jesus ele não deixa os seus atributos no céu. Porque ele não deixa em nenhum momento de ser Deus. Apenas no exercício da sua função, os atributos não ficam tão eminentes. Embora em alguns casos eles apareçam, eles não ficam tão eminentes, porque ele aparece como um representante do homem. Mas isso não quer dizer de maneira nenhuma que ele esvaziou-se dos seus atributos. Ele esvaziou-se da sua glória. Tanto é que aqui em João 17, versículo 5, ele não pede os atributos de volta, ele pede a glória de volta. Ele, Pai, eu estou para chegar aí. Quando eu chegar aí, quando eu voltar, glorifica-me, devolve-me aquela glória que eu tinha com o Senhor. A glória que eu deixei aí,
que era minha e eu deixei aí, condescendi, diminuí-me para se fazer carne e habitar entre os homens. Agora, Pai, está chegando o final da missão, glorifica-me com aquela glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. E a palavra mundo aí é todas as coisas criadas. Em alguns momentos também pode ser a terra em particular. A palavra cosmos em algum momento pode ser a terra em particular. Vejamos o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículo de número 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, a luz da terra, a luz do planeta Terra, o sol clareando a terra. Então aqui João já não está mais falando, usando a palavra cosmos para todas as coisas criadas. Ele está usando a palavra cosmos somente para a terra, somente para este mundo. A terra em si mesma, segundo João, a terra não é em si mesma ruim, porque também foi Deus que criou. Pois foi o próprio Senhor que a fez. Está lá escrito no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 3, que foi o próprio Senhor quem fez, então não pode ser ruim. Vejamos isso, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele quem? Pelo Verbo. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então se é feito pelo Verbo, que é Deus, não pode ser ruim. Para João, a terra em si mesmo não é ruim. E o cosmos pode ser entendido como ser humano. Muitas vezes, quando ele fala do cosmos, ele está falando dos seres humanos que no cosmos, que no mundo habitam. Então precisa entender em João a palavra cosmos, a palavra mundo, precisa ser entendida de acordo com o contexto. Vejamos capítulo 12 de João, versículo 19. Não pode tirar, isso não se pode fazer em momento nenhum, mas especialmente da palavra que nós estamos falando, a palavra cosmos, a palavra mundo, ela não pode ser interpretada fora do seu contexto, que nós teremos problemas. Então, João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 19. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais, eis que todos vão após ele. Todos vão após ele aí, é toda aquela multidão que está começando a seguir a Jesus. Cosmos aí se refere à multidão que passa a seguir Jesus. Vejamos ainda o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14 e o versículo 22. E disse-lhe Judas, não o Iscariote, o outro Judas, disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar-se a nós e não ao mundo? A nós, seus discípulos, e não ao mundo, as demais pessoas. Então, mundo em João pode ser toda a criação, pode ser o planeta Terra e pode ser as pessoas, dependendo do contexto. Nesses termos, Jesus veio salvar o mundo, as pessoas, veio tirar o pecado do mundo, das pessoas, dando vida ao mundo, às pessoas. Então nós vimos aí o que é cosmos na linguagem de João, o que é mundo na linguagem de João, sempre dentro do contexto. O cosmos, a humanidade em inimizade com Deus. Então, nós vimos 3 significados e agora nós vamos comentar um deles. Nós vimos o mundo como toda a criação, um mundo como somente a terra,
e o mundo como as pessoas. Vejamos agora o cosmos, o mundo, a humanidade em inimizade com Deus. Então há um momento em que o cosmos são as pessoas em inimizade com Deus. É um sistema social corrompido que está em inimizade com Deus. É isso que nós veremos a partir de então. João apresenta um conceito novo para cosmos, que não tem paralelo nos evangelhos sinóticos. Então, esse conceito que João vai apresentar, ele não existe em Mateus, Marcos e Lucas. Não que não exista o cosmos, mas não existe o cosmos desse conceito em que João vai apresentar. Vejamos então, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, o versículo de número 7. Olha o barulhinho gostoso de folha de Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 7, versículo 7. O mundo não vos odeia, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Então veja bem que mundo aí é a humanidade em inimizade com Deus. É o sistema social corrompido. Vamos repetir? O mundo não vos odeia. Ainda não, mas depois vai odiar. O mundo não vos odeia. O mundo não vos pode odiar. Ele não quer odiar, ele quer tragar vocês. O mundo não vos pode odiar. Mas ele me odeia. Por que que o mundo odeia Cristo? Porquanto dele testifico que suas obras são más. Quando os discípulos começarem a fazer o que Jesus fazia, quando os discípulos começarem a dizer que as obras do mundo são más, o mundo vai começar a odiar também os discípulos. Então o mundo aí, sistema social corrompido. A humanidade em inimizade com Deus. Quando João menciona que Cristo fez o cosmos, fica entendido que Cristo fez a humanidade. Em alguns momentos, quando fala de Cristo fazendo o cosmos, é Cristo como Criador, tanto quanto Pai. Então, precisa sempre prestar bastante atenção ao conceito, ao contexto. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Aqui não pode ser o planeta, não pode ser o universo, não pode ser a criação. O mundo que não o conheceu são as pessoas. Olha só. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Não quis conhecê-lo. Versículo 11. Para ficar mais claro. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E agora aqui há um novo dualismo. Nascer do homem e nascer de Deus. Olha o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, os que foram salvos, eles não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. O nascimento que passou a valer para aqueles que creem em Cristo não é mais aquele nascimento físico, aquele nascimento vindo da vontade do homem, mas é um nascimento espiritual vindo da vontade de Deus. Então temos um novo dualismo, nascidos da carne e nascidos de Deus. Esse dualismo em João enriquece extremamente o estilo do seu evangelho. É um evangelho profundo, teológico, profundamente teológico e de um estilo literário lindo. Quem está afastado de Cristo está escravizado pelo príncipe dos poderes malignos. Então, isso ainda hoje é assim. Quem
está afastado de Cristo, está escravizado pelos poderes malignos. Mas tem tanta gente boazinha, sim. O adversário, ele se apresenta até como um anjo de luz. Mas, biblicamente, teologicamente, segundo o Evangelho de João, segundo o próprio Cristo, quem está afastado de Cristo está escravizado pelo príncipe dos poderes malignos, por mais que possa parecer uma pessoa boazinha. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus chama Satanás de príncipe deste mundo. Então alguém subestima o poder de Satanás, não pode subestimar não, porque o próprio Jesus o chama de príncipe desse mundo. Diz que ele está expulso. Expulso por quê? Porque Jesus está presente, mas ele é o príncipe deste mundo. Vamos repetir? Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será. Ainda não aconteceu, está no futuro. Agora é o juízo deste mundo. Jesus veio para pregar, e a pregação de Jesus trará juízo. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pois bem, quem está afastado de Cristo está escravizado pelo príncipe deste mundo. Paulo também chega a chamá-lo, em 2 Coríntios 4,4, de príncipe de Deus deste século. Jesus chama de príncipe deste mundo, Paulo chama de Deus deste século. Então não é para subestimá-lo. Os discípulos de Jesus Cristo não devem sair do mundo geográfico, não é para nós sairmos do mundo. Mas nós devemos ter no mundo uma mentalidade diferente, não é para nós sairmos dele não, é para nós ficarmos aqui pregando o Evangelho. Mas temos que ser diferente deles. Se nós sairmos do mundo, não haverá quem pregue o Evangelho. Então é para nós ficarmos no mundo, né, até o momento certo, e enquanto estivermos no mundo, sermos diferente dele. Vejamos o que diz o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 17, o versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Está vendo? Ó? Lá atrás Jesus disse que o mundo não os odiava, mas aqui eles já receberam a palavra que o mundo já passou a odiá-los. Olha a diferença. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu